segundo candidato da nossa rodada de entrevistas é Carlito Mers, do PT, que representa a coligação Joinville de Verdade, formada pela Federação Brasil da Esperança, que reúne os partidos PT, PCdoB e PV, e também a Federação PSOL Rede. O vice na chapa é Mário Dutra, do PSOL. Participa da entrevista também aqui com a gente o repórter Lincoln Pradal, direto aqui do nosso estúdio, representando o portal ND+, e a Rádio NDFM. Lincoln, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde. Boa tarde também, candidato. Boa tarde, Sabrina, Lincoln. Prazer novamente estar aqui nessa casa. Bom, 10 minutos então, vamos começar com 30 segundos, candidato, para que o senhor possa se apresentar ao eleitor. Quem é Carlito Mers? Carlito Mers fará 69 anos agora, no dia 16 de setembro, nascido em Porto União. Depois de servir o Exército e me formar sargento do Exército, vim para Joinville, para estudar, para trabalhar. Morei em diversas pensões no centro e estava vendo a matéria agora da TV, comi muito chineque na padaria do Brunkow, que ficava ali na 9 de março. E a partir daí me formei, entrei na vida pública a partir de 88 e acho que nesses anos todos dei a minha vida à cidade de Joinville e ao estado de Santa Catarina. 30 segundos deu. 30 segundos deu. Podemos continuar? Vamos lá. A primeira pergunta, candidato. Plano de governo. Ele fala em revitalizar o centro da cidade. Mas o senhor lembra como ficou a área central com as obras do Rio Matias feitas por uma empresa que foi contratada no seu governo, gestão município, entre 2009 e 2012? Não foi contratada no meu governo. Não? A empresa Mota foi contratada no governo Udo. Eu consegui em Brasília, consegui o dinheiro no plano de desenvolvimento urbano. Fiz a obra que eu pude fazer, que foi lá no América, que junto com a obra do Rio Morro Alto, nós fizemos o binário da Timbó. Essa obra foi eu que fiz. O que eu fiz? Aprovar no Ministério das Cidades, junto ao BNDES e à Caixa, o programa. Quem fez a licitação, quem iniciou a obra e parou, infelizmente, foi o governo que me antecedeu, que veio depois de mim. De sua parte, então, qual era a intenção nessa área central Rio Matias, que é um desafio? Continuo lutando por isso. Só para ter ideia, dois meses atrás, quando eu decidi ser candidato, a primeira coisa que eu fui fazer foi verificar qual é a situação real de Joinville. Muito grave, né? Nós somos letra C hoje em capacidade de pagamento, nunca a cidade passou por isso, e foi ver nos ministérios o que tinha. Alguns projetos agora, no último período, foram cadastrados. E eu fiz questão de convencer o ministro das Cidades a colocar no PAC 3 205 milhões para fazer a drenagem do rio Jaguarão. Aí me perguntaram, mas prefeito, tem um rio lá que tem uma obra lá que parou. Eu digo, não é justo. A cidade precisa resolver o seu problema de drenagem que vai lá do Rio Mirandinha, no Bom Retiro, até o final do Panágua. E continuar com tratamento de esgoto, que foi uma obra que eu comecei com muito orgulho. Então, eu na prática já consegui convencê-los, porque pelos dados, o PAC não entraria essa obra do Jaguarão. Estou falando de 205 milhões. Então, dessa forma, a minha vida se deu muito nessa área de drenagem e saneamento básico e eu vou continuar, independente de qualquer coisa, lutando por Joinville. O que não dá para acontecer é uma obra desse tamanho do Rio Não, simplesmente foi abandonada. Eu pergunto para os moradores, quantos milhões devem estar enterrados ali no Rio Matias? Simplesmente ninguém respondeu nada. Pararam a obra, arrebentaram com o comércio do centro, desde a via gastronômica até, né, a Jerônimo Coelho, e não aconteceu nada. Parou a obra e ninguém responde por isso. Prefeito, ainda sobre contratos, a concessão da Expoville também foi realizada no seu mandato? PPP. Isso. E o contrato, o documento, ele não deixa claro exatamente sobre reformas necessárias na estrutura. Hoje, por conta da Justiça, nem a Prefeitura e nem a empresa realizam essas obras. Como o senhor pretende resolver essa questão na Expoville? Eu posso até rever esse contrato. Eu sei que era 25 anos, a empresa que ganhou fez boas, e a empresa dizia que ela só vai poder se manter bem se ela tivesse no mínimo 7 grandes eventos por ano. Né? A gente conseguiu trazer a CATS, dos supermercados diversos, só que daí para frente perderam os eventos. Pelo que eu sei, o empresário está com dificuldade de manter aquela estrutura, estamos perdendo evento para outras cidades. Mas é o empresário ou a concessão que mantém? Não, a concessão estava muito clara, claro que tem reformas lá, é óbvio que tem. Eu posso até checar, né? É a primeira vez que eu vi falar nisso. Não é essa a justificativa do empresário. O empresário sempre dizia assim, ó, com 7 grandes eventos eu toco isso aqui. Isso aqui foi feito pela Promotur, com fiscalização, não há problemas naquela. E, aliás, foi a única PP que existe até hoje na cidade. Agora, dando uma olhada no plano de governo do candidato, são 290 propostas, né? Área a área. O senhor precisaria cumprir, se a gente calcular, aí uma a cada 5 dias durante o mandato. É possível fazer tanta coisa ou o senhor já pensa em reeleição? Eu já fiz.
Durante 20 a 30 anos, vocês faziam matérias todo final de semana no inverno, porque faltava água em Joinville. Não sei se todos vocês sabem aí do Panágua, lá do Itinga. Faltava água, as pessoas vinham lavar a roupa ali. Em 4 anos eu fiz 3 grandes reservatórios, nunca mais faltou água na cidade. O meu grande drama quando eu assumi, você lembra? Turno intermediário. Aquela coisa de ter aula das 7h30 às 10h30, das 10h30 às 2h, era horrível para todo mundo. Eu fiz 5 grandes escolas, acabou com o turno intermediário. Além, e os professores sabem que eu me elegendo, todos terão da educação 14º salário a partir do ano que vem. Então, eu posso mostrar o que eu fiz, que se tentou apagar, sabe? Nesses 12 anos, eu estava visitando a cidade novamente e um monte de placa de inauguração minha desapareceu. E o que difere, então, o candidato daquela época para o hoje? A experiência. É? Tenho as portas abertas em Brasília. Quando eu aceitei ser candidato, fui falar com o presidente Lula, trouxe o vice-presidente Alckmin aqui, naquela feira de ferramentaria, e já conversei com o ministro Padilha. Eu digo, ó, é uma cidade grande, tem capacidade de endividamento e nós vamos fazer Joinville voltar a ser uma cidade importante no Brasil. Desapareceu, nós estamos fora do mapa. Primeiro porque nós não temos mais representatividade em Brasília. Né? Nós não temos mais ninguém. Uma cidade que já teve Luiz Henrique, Tebaldi, Voltolini, deputado, não tem mais nada. E aí, e se o prefeito ainda não cadastra projetos lá, daí é que não vem obra. Todas essas obras que estão sendo feitas agora, pré-eleitoral, todas elas, essas reformas, todas têm dinheiro do governo do Lula. Todos têm dinheiro do Lula. O plano, mudando um pouquinho de assunto, o plano de governo do senhor propõe uma tarifa social para o transporte coletivo. Sim. E também uma tarifa zero aos fins de semana e gradativamente mudar para todos os dias a tarifa zero. Como viabilizar financeiramente essa proposta? Primeiro, fazer a licitação. Joinville é a única cidade com mais de 100 mil habitantes que não tem licitação. Não conseguiu naqueles 4 anos? Não, eu tentei até o final, depois o prefeito tudo falou que ia fazer, 12 anos depois não tem licitação. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento eu estou junto ao BNDES, conseguindo colocar Joinville no mapa. Nós temos que renovar a frota, e agora com ônibus elétrico. Já temos garantido pelo menos 20 ônibus elétricos para Joinville. Com quem? Quem vai ter que financiar? A prefeitura. Porque as empresas não podem fazer porque elas não têm um processo de licitação. E isso já existe em outras cidades. O prefeito Décio em Blumenau já tinha feito isso domingo, num primeiro momento. Você já tem uma cidade como Balneário Camboriú, por exemplo, que não é o PT que governa lá, ao contrário, que já tem tarifa zero. Claro que sempre alguém paga a conta, é óbvio que isso vai ser dinheiro do orçamento, né? Mas eu acho que uma cidade que já movimentava 130 mil pessoas nos ônibus, hoje não sei se dá 80 mil. Ela precisa voltar a ter o transporte público coletivo como uma prioridade e é isso que eu volto a fazer. Agora, falando de saúde, né? O senhor fala aí sobre a implantação de 2 novos hospitais, mas não fala sobre o São José. Dá para pensar também nesse solucionar o São José financeiramente, folha de pagamento? São José, sabe? Os 2 primeiros anos eu repassava 500 mil por mês da fonte 100. E hoje, daqui para frente? A primeira coisa que eu vou fazer na saúde é retomar a UPA da Vila Nova. Eu fiquei envergonhado quando vi o ex-prefeito devolver o dinheiro. Uma cidade como a nossa tinha UPA no Itaú, no Costa e Silva, no Aventureiro, fui eu que fiz aquela UPA, e está lá, o terreno está lá, devolver o dinheiro. Então, ao fazer isso, você já reduz a fila do São José, porque você trabalha com uma região muito grande que talvez tenha mais crescimento atualmente. Candidato, a gente está terminando o nosso tempo. Eu queria fazer mais uma pergunta agora sobre conhecimentos gerais da cidade. O senhor ficou bastante tempo fora do município. Hoje o senhor sabe quantas pessoas aguardam por uma moradia no município? Olha, na minha época passava de 7 mil. Acredito que aumentou. 20 mil hoje, em torno de 20 mil. Para você. E abandonaram, e o prefeito não levou um projeto por Minha Casa Minha Vida que foi retomado no Brasil todo. Nós fizemos Trentino, fizemos um grande condomínio lá no Jardim Paraíso. Agora, se você não leva o projeto, não cadastra, eu tenho acompanhado esses números, porque não tinha atualizado esse vídeo. Porque a gente sabe que muitos imigrantes vieram para a nossa cidade. Então, com certeza, Minha Casa Minha Vida será uma das prioridades do meu governo. Proximidade ao governo federal que permite isso? Lógico, e a oposição ao Estado? Eu posso dizer literalmente portas abertas. Eu governei com Colombo e com Luiz Henrique. Eu não sou inimigo de ninguém. O problema é que o governador Jorginho Melo brigou com o prefeito, abandonou São José, não terminou a obra da Albé. A ponte da Albé era uma obrigação do Estado. O Moisés e o Colombo fizeram quase toda ela. No finalzinho, a prefeitura, que brigou com o governador, teve que terminar com dinheiro público municipal aquela obra. Minutos finais para suas considerações, candidato. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu voltei muito pelo amor que eu tenho a essa cidade. Quando a gente fala assim, o Carlito não fez nada, porque foi um trabalho sistemático de apagar a minha história. Eu vou falar só do centro, rapidamente. Quem fez o calçadão do batalhão? Quem fez a recuperação da via gastronômica, tirando a fiação, inclusive? Quem fez a recuperação da JK?
quem fez a recuperação lá mercado público. Troquei tudo lá. Botei iluminação na rua, na Beira-Rio. Iluminação no Beira-Rio foi uma coisa que eu fiz. Nós tivemos esses últimos anos todos os campeonatos de basquete, de vôlei e de futsal aqui. Sabe por quê? Porque eu fiz um piso lá no Centro Eventos. Eu fiz aquele piso e fui criticado. Ah, mas por que faz piso se falta remédio? Então eu quero continuar dessa forma, com as portas abertas em Brasília, dialogando com todo mundo. Aprendi a governar sem brigar com ninguém. Porque quem perde se brigar com alguém é a própria cidade de Joinville. Obrigada, candidato. Lincoln, obrigada também. Ótima tarde.